Pessoal, bom dia. Eu resolvi fazer uma resolução da atividade do Renascimento, porque eu achei importante que vocês aprendam a respeito, tá? Vocês sabem que eu já coloquei antes, é claro que eu gostaria que todos acertassem sempre, mas que para mim o que importa mais é o aprendizado. Então, eu vou fazer essa resolução e até vou fazer uma explicação depois, no final, sobre um problema que nós tivemos em relação à atividade que eu enviei para vocês em PDF, tá? Então vamos lá. Responda as seguintes questões. A questão número 1, vem da UEL e ela faz o seguinte questionamento. Em relação às imagens abaixo, observe e analise, confirmando as alternativas corretas. A imagem 1 é um desenho em perspectiva, onde eu tenho aqui uma cadeira e um armário, todos eles com pontos de fuga e perspectiva também com uma linha do horizonte abaixo, né, do nosso olho. Na imagem B, eu tenho a Última Ceia de Leonardo da Vinci. Se você olhar com bastante cuidado, você vai ver também que as mesmas linhas existem aqui, sendo que a linha principal está na cabeça de Jesus. Porém, é bastante complicado se a gente pensar no, ah, na resposta desse questionamento, se a gente não se ater ao que é uma regra do Renascimento. Então, vamos lá. A obra de Leonardo, intitulada A Última Ceia, como mostra a imagem B, não traz regras básicas do uso da perspectiva e de linhas fugitivas na linha do horizonte. Veja bem, se o Leonardo é o homem do Renascimento, né, o grande artista do Renascimento, no Renascimento nós temos a perspectiva, então, sim, ela traz. Esta está errada. Então, a número 1 já está errada. A número 2, gente, ela está faltando um pedaço, se vocês lerem. No final do século XV, em pleno Renascimento, os pintores italianos estabeleceram. Estabeleceram o quê? Se não estabeleceram nada, essa questão número 2 também está errada. A questão número 3, a perspectiva, lembrando que é uma das regras do Renascimento, está lá no nosso slide, é um recurso utilizado para representar no papel, que é bidimensional, as figuras, os corpos e objetos de forma tridimensional, se utilizando da linha do horizonte e do ponto de vista do observador. Então, eu tenho uma regra de perspectiva que é utilizado aqui nesse recurso. Então, a perspectiva é um recurso utilizado para representar o que? Os objetos, sejam eles quais forem, utilizando a linha do horizonte e o ponto de vista do observador. Ela está correta. Na questão 4, sobre Leonardo da Vinci, é verídico dizer que, além de hábil pintor e desenhista, dominava várias áreas do conhecimento, como filosofia, matemática, ciências, etc. Sim, verdade. Ele era um multitalento, né? Era um homem muito conhecido já na sua época, e hoje mais ainda, como alguém que dominou muitas áreas. Então, ela também está correta. Na imagem B, o ponto de fuga se encontra na linha do horizonte. A imagem B é a Última Ceia. Se encontra na linha do horizonte, onde as diagonais convergem para o centro, dando a sensação de profundidade. Sim, se vocês virem a imagem, vocês vão ver que todo aquele fundo dá uma sensação de profundidade. Então, temos aqui como verdadeira a 2, não, desculpa, a 3, a 4 e a 5, sendo que a nossa resposta é a E. 3, 4 e 5 são verdadeiras. A 1, ela está incorreta mesmo, e a 2, no nosso caso, faltou um trecho, tá? Para quem fez pelo PDF, né, que eu enviei, ou Word também que eu enviei, que tinha gente que não conseguia abrir, tá faltando um pedacinho.
tá? Então, vocês já sabem que a número 1 é falsa, a número 2, por faltar um pedacinho, também é falsa, a número 3, a número 4 e a número 5, então, são verdadeiras. Agora, quanto à segunda questão. A segunda questão pede para a gente comparar as duas imagens e responder. Pessoal, vamos só olhar as imagens. Leitura de imagem nós temos que fazer olhando as imagens. Se vocês olharem, uma imagem é super realista, enquanto a outra não tem nada de realista. A técnica utilizada para as imagens são completamente diferentes. Então, existe aqui um elemento de distinção entre elas. Este é um elemento muito importante, ele é responsável pelo surgimento de uma arte tipicamente renascentista, que se expressa por meio do que nós acabamos de ver na outra questão: introdução da perspectiva ou do efeito de profundidade na composição da pintura. Então, a nossa questão aqui é a e eu vou dizer para vocês por que não pode ser as outras. Então, a resposta correta é A. Por que não pode ser a B? Produção de pintura considerando a figura bidimensional. Isto não é do Renascimento. O Renascimento, ele traz essa figuração num modo tridimensional, mostrando para a gente o mais real possível. É isso que vai acontecer no Renascimento. Elaboração de imagens antirrealista com apelo ao sagrado. Olha, antirrealista. Ao contrário do Renascimento, o Renascimento ele é realista, ele traz as imagens mais próximas ao ser humano. Olhando as duas imagens, é possível perceber que aqui traz uma proximidade com aquilo que nós pensamos de corpo, né, de igualdade humana, é a primeira imagem e não a segunda, que está ligado ao Renascimento, tá? Atribuição de destaque às figuras sagradas, conforme hierarquia. Se vocês olharem, a primeira, Jesus está deitado. Ele está em primeiro plano, mas ele está deitado. Quem aparece mais é a mãe dele, Maria. Por quê? Porque Jesus está morto no colo de Maria. Então, eu não estou falando aqui de hierarquia, mas no outro eu percebo que a figura principal, ela está um pouquinho mais alta do que as outras. E a figura principal tem uma auréola, né? Então, veja bem, esta atribuição de destaque às figuras sagradas, conforme a hierarquia, é da Idade Média, não é do Renascimento. Depois, por último, a letra E, composição da pintura com base na representação de figuras sem volumes. Sem volume significa chapado. Então, se vocês olham a figura 1 e a figura 2, vocês vão perceber que na figura 1 a imagem não é chapada, parece que eu posso pegar na imagem, enquanto a figura 2 ela é completamente chapada, né? É pintada, praticamente colada à parede. Então, nessa questão também, a resposta é a mesma, porque eu estou tratando de uma das características mais importantes do Renascimento, que é a perspectiva. Tá bom, pessoal? Eu vou fazendo as correções quando eu achar necessário e vou enviando para vocês, tá? Obrigado, beijo.